Gravação. Então tá, boa noite, bem-vindas, uma alegria, né, estar de novo aí com vocês. De novo, sou muito grato a esse grupo de estudos, e você também que pode estar vendo essa gravação vai para o ar, né, vai para o nosso canal do YouTube, você pode assistir também, pode estar vendo isso depois, no futuro, mais adiante. Então hoje nós vamos conversar aqui, seguir o nosso grupo de estudos da obra do Trigueiro, Espiritismo e Ecologia. Hoje nós vamos entrar no capítulo Consumo Consciente e vamos compartilhar a tela aqui para a nossa prece inicial. Vamos aqui. Tatã. Muito bem. A inspiração, gente, para a prece de abertura de hoje vem de André Luiz, aliás, vem do benfeitor Aniceto, da obra Mensageiros, capítulo 42, que diz que há milênios a natureza espera a compreensão dos homens. Não se tem alimentado somente de esperança, mas vive em ardente expectação, aguardando o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na Terra, mais propriamente considerados filhos de Deus. Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas. Isso, porém, ocorre, meus amigos, diz o Aniceto, porque também o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados na crosta, para que se verifique igualmente a liberdade na glória do homem. Conheço-vos de perto os sacrifícios, abnegados trabalhadores espirituais do solo terrestre. O Aniceto está falando para nós aí, gente. Muitos de vós aqui permaneceis, como em múltiplas regiões do planeta, ajudando a companheiros encarnados, acorrentados às ilusões da ganância de ordem material. Com essa mensagem do Aniceto, então, eu convido então a todos, na medida do possível, desacelerarem um bocadinho, fecharem os olhos, respirarem fundo, em conexão com nosso Pai, Criador de todos os universos, com Jesus, nosso Mestre, governador do nosso planeta, com Francisco, as legiões de Francisco, pedindo a eles, hoje, uma prece especial, direcionada, direta, pedindo a todos os nossos mentores, toda a espiritualidade amiga que nos energiza nesse trabalho no bem, para que mande as energias, as luzes, as lideranças que hoje estão reunidas, desde ontem estão reunidas no Egito, na cidade de Sharm el-Sheikh, na reunião chamada COP27, uma reunião importantíssima, patrocinada pela ONU, que vai tratar sobre as graves questões que dizem respeito ao clima, à vida, aos biomas, à ecologia do planeta Terra. Então, mestre, sei que não é fácil. As lideranças que lá estão, muitas comprometidas com a vida, comprometidas com a criação divina, que tu tão bem, ao longo de bilhões de anos, elaborou, construiu, manipulou para o nosso bem. Mas outros tantos líderes, mestre, que não estão, talvez, comprometidos com a causa da vida do planeta, que ainda estão comprometidos com outras forças ocultas e também nem tão ocultas assim, mestre, que estão comprometidos com a indústria da guerra, que estão comprometidos com a indústria petrolífera, que estão comprometidos com a indústria da pecuária, e que sabemos, Jesus, que são fatores que estão levando o planeta ao estado de coisas que estamos vendo hoje. Então, nós te pedimos de coração, nós que aqui estamos, e a toda a espiritualidade, iluminem aquelas lideranças, todos os trabalhadores da COP27, para que de lá saiam compromissos que norteiem também os liderados, as populações em todos os países do mundo, para que também façam a sua parte. Nós te pedimos, Jesus, te pedimos, Francisco, todas as tuas falanges de Maria, que inspirem
lideranças e liderados. E que a resposta seja rápida, porque não temos tempo. Que assim seja. Gente, tá rolando a COP27. Deixa eu calar a boquinha do WhatsApp aqui, que está fazendo barulho. Então, vamos lá, vamos adiante. Sugestão da noite de hoje, minhas amigas, e de novo, né? Puxa vida, cadê os representantes da raça masculina que não se fazem presente no nosso grupo? Não, eles têm os compromissos deles, a gente entende. Eu gosto de fazer essa fala bem-humorada aqui para dizer que as mulheres é que estão puxando esse trem, né? Vamos lá. Sugestão da noite, tá, turma? Em termos de documentário, nós pesquisamos aqui e descobrimos um documentário muito bom, está à disposição no YouTube. Depois o link vai ser disponibilizado no blog do Damave. É um documentário chamado Minimalismo, um documentário sobre as coisas importantes. Esse documentário, muito interessante. Eu fiz questão de trazer minimalismo, porque a gente vai falar de consumo consciente, né? Então, uma coisa puxa a outra, né? A necessidade de revermos os nossos hábitos de consumo faz a gente também considerar a ideia do minimalismo. Eu, particularmente, gosto disso. Sempre pensei na ideia de morar numa casa bem pequenininha, com tudo bem funcional, tudo, sabe, necessário. Tem conforto? Sim, com conforto, mas de uma forma minimalista. Então, acho que esse documentário vai trazer boas ideias para todos nós. Ele fala sobre o estilo de vida minimalista e a forma como as pessoas podem ser livres quando se desapegam de seus bens materiais, utilizando apenas o que realmente importa. Isso está no Netflix, e tá na Netflix, e está também no YouTube lá, com legenda em português. Então fica a dica de documentário. Não sei se alguém viu, se alguém viu aí, pode compartilhar com a gente, se alguém ouviu falar a respeito também, né? Fique à vontade para falar, tá, gente? Eu sei que a turma talvez hoje não possa falar muito, então eu vou seguir aqui, mas vocês, por favor, calem a boca do Roberto Tagarella a qualquer momento, tá? Esse é o documentário, então, para hoje. Qual é o objetivo de hoje, tá, gente? Qual é a ideia que a gente propõe para hoje, né? Qual é o alvo? É, assim, provocar reflexões sobre o nosso posicionamento enquanto consumidores e espíritas, ou não espíritas, né? Muita gente pode assistir a nossa partilha de hoje no YouTube do amigo Germano e que não é espírita, ou que até mesmo é ateu. E, assim, provocar essas reflexões e propondo, sabe, ações transformadoras. E os exemplos estão por aí, mundo afora, para a gente fazer uso deles, né? Por exemplo, vou botar um casaco porque está baixando a temperatura aqui. Por exemplo, aqui em Portugal, recentemente, um alemão, ele pedalou boa parte do país, Portugal é pequenininho, né? Chamando a atenção. Primeiro, ele tinha uma bicicleta toda feita de sobras de material. E aí, o objetivo dele foi percorrer todo o país, chamando a atenção para a questão do lixo, para a questão dos resíduos. E aqui em Portugal tem um probleminha, viu, gente? De pessoas que ainda têm, assim, uma indiferença, sabe? Um desleixo que me chamou muito a atenção. Tem muito lixo por aí, muito lixo plástico largado em qualquer canto. Então, depois o link para essa matéria aqui vai estar à disposição de todos, tá? Ele é um biólogo alemão que fez a volta a Portugal para recolher lixo. Então, aparece a imagem dele com a bicicleta, super simples, mas me parece muito boa. Ele pedalou 2.000 quilômetros em 2 meses e juntando plástico, muito plástico pelo caminho e chamando atenção, né? Porque isso chama atenção pra caramba. Pra caramba. As pessoas veem alguém maluco assim, recolhendo lixo e, e eu acho que mexe, né? Nesse momento ele certamente jogou sementes importantes e tomara que germinem, né? Que as pessoas realmente coloquem. Primeiro, não gerem
consumo, né? O ideal é que não tenha consumo muito de plástico, né? Porque o plástico está um inferno no nosso planeta. E segundo, que coloquem o plástico no lugar certo, assim como todos os resíduos, né? Que são gerados pelo consumo. E por falar em plástico, gente, eu descobri num noticiário local europeu uma coisa que me deixou assim, olha, estupefacto. Na Eslovênia, cientistas analisaram depois de as tempestades de granizo, ou uma em especial que aconteceu lá, tinham pedaços, bolas enormes de granizo que caíram. Eles analisaram o granizo e adivinha o que descobriram? Nanopartículas de quê? Que descobriram dentro do granizo que caiu do céu, dos céus aqui na Eslovênia. Micropartículas de plástico. Então, olha só, significa que não é só nas águas, né? O plástico está flutuando já na nossa atmosfera. Eu não sei de onde, eu não captei cientificamente como é que pode as nanopartículas flutuarem. Eu acho que, sei lá, talvez resíduos de produção, ou aquelas partículas que vão se decompondo no mar ou na terra, mas eu sei que tem plástico flutuando na atmosfera. Então, gente, é, é uma coisa incrível que chovendo plástico, né, junto com o granizo. Complicado, né? Então, vamos lá, pessoal. O título da nossa partilha de hoje é Espíritas ou não e o consumo consciente. Por que ou não, né? Porque a gente tem que conversar com todo mundo, né? Todo mundo. Então, assim, seria muito legal compartilhar, por exemplo, esse grupo de estudos, assim como lá acontece lá no MOVE, quando tem um budista, quando tem um padre católico, quando tem ateus, a gente conversa muito com os ateus também sobre essas questões que envolvem a vida, a preservação da vida. Então, foi por isso que teve a ideia do título, Espíritas ou não e o consumo consciente. E aí o Trigueiro, no livro, ele estabelece a diferença, né, entre o que é consumo e o que é consumismo. Ele diz que o consumo contribui claramente para o desenvolvimento humano, quando aumenta suas capacidades, porém, em vermelho e negrito aqui, sem afetar adversamente o bem-estar coletivo, quando é tão favorável para as gerações futuras como para as presentes, quando respeita a capacidade de suporte do planeta e quando encoraja a emergência de comunidades dinâmicas e criativas. E aí, minha querida Carlise, para ilustrar isso, eu coloquei uma foto de quê? Me digam se vocês concordam com a associação que eu fiz, né? Uma feira livre. Eu acho que a feira livre é bem o reflexo, né, do consumo mais puro, digamos, daquilo que realmente é necessário. Ninguém vai para uma feira livre para comprar tomate para o mês inteiro, para comprar alface para 3 meses. Então, a feira é um ambiente interessante para ilustrar isso. Boa, boa. Né? Sem falar que é um lugar bacana, né? Tirando aquelas feiras que tem muito animal, aqui em Portugal, então, tem uma perto de casa aqui, muito linda, mas, puxa vida, ai, me dá um negócio no coração, porque tá lá cestas, assim, com as galinhas todas amarradas pelos pés, coelhos ali à venda e tal. Puxa, aquilo ali não... Eu faço uma vista grossa, assim, tento virar para o outro lado, faço uma prece para os bichinhos ali e sigo, né? E aí, o Trigueiro fala de consumismo. E não sei se vocês já viram o Trigueiro, as palestras dele, quando ele bate na questão do consumismo, ele bate mesmo. O Trigueiro, eu acho ele muito legal, eu gosto da veemência, sabe, da contundência dele. Ele fala muito do consumismo. Se vocês ouvirem ele falando de Black Friday nas palestras dele, é engraçado se não fosse trágico, assim, mas é muito legal ver o Trigueiro falando sobre consumismo. Ele diz no livro dele, tá, o seguinte: já o consumismo remete ao excesso, ao exagero, ao desperdício dos recursos. Toda vez que excedemos o consumo do que nos é necessário, e à medida que isso se torna algo cultural, incorporado à rotina, sem nenhuma noção dos impactos causados,
geramos algum tipo de desequilíbrio de ordem material ou moral. Gente, desequilíbrio de ordem não só material, mas moral também. Isso cala fundo, né? Porque eu fico pensando quanta, quanta inutilidade, né? Quantos produtos que, na verdade, a gente vai comprar e vai deixar em cima da mesa, ou roupas, assim. Aqui em Portugal, por exemplo, é incrível como as pessoas gastam com roupa. Vocês não fazem ideia. Porque, por que que a gente sabe disso, né? Porque, de vez em quando, sextas-feiras sim, outras não, eu e a Carol aqui, nós vamos participar de um trabalho voluntário de um grupo que recebe doações de roupa, faz a triagem, separa direitinho por tamanho, né, roupa masculina, feminina, para doar para quem precisa, sabe? E, gente, vocês não fazem ideia da quantidade de roupa que vem doada. E roupa nova, às vezes, roupa seminova. Isso mostra. Ó, a Carolzinha chegando aí. Seja bem-vinda, Carol. Carol estava no estudo ali na trabalheira da faculdade e tá chegando aí. E assim, eu estava falando, viu, Carol, para a turma aqui do consumismo e falando do projeto social que a gente trabalha de vez em quando, que recebe doações de roupa, e falando como o pessoal aqui gasta em roupa, em sapato, gasta tanto que doa assim aos montes. Que bom, né? Pelo menos a roupa gira e acaba ajudando quem necessita, né? Mas é o consumismo, é aquela compra desnecessária. E aí, para ilustrar o consumismo, eu coloquei uma imagem aqui, viu? Essa imagem aqui, gente, seria cômico também, sabe? Me perdoem se eu estou sendo irônico, né? Talvez demais, mas seria cômico se não fosse trágico. É uma multidão, é uma imagem de uma multidão mesmo, todo mundo apertadinho. Olha, tem nessa foto aqui tem, sei lá, muitas dezenas de pessoas que estão na entrada de uma loja, esperando que a loja abra para uma liquidação, sabe? Uma inauguração de uma loja com uma liquidação especial. Pessoas se acotovelando ali para. Claro, assim, né? Pelo amor de Deus, quem sou eu para julgar se aquelas pessoas ali realmente não estavam precisando daquilo que eu comprar? Mas eu fico me perguntando, quantas delas estão ali porque tem oportunidade, talvez nem precisem comprar, mas estão ali. Então, isso é o que o Trigueiro fala de consumismo. E aí, o Trigueiro traz no livro, gente, mais um ponto em comum entre ecologia e espiritismo. Ecologia e espiritismo denunciam, cada qual à sua maneira, as mazelas causadas pelo consumismo, tanto para a humanidade quanto para o planeta. E aí eu pergunto para vocês, né, qual é o maior adversário? Kardec bate na tecla direto, né, do maior adversário do espiritismo, da doutrina espírita. Não é o nosso velho conhecido chamado materialismo? Ele mesmo, né? O materialismo está conectado diretamente com a questão do consumo e com toda a pegada, com todo o impacto que a gente deixa no planeta por conta desse consumo que por vezes é desequilibrado material e moralmente, como bem disse o Trigueiro no livro, né? E aí, gente, já que eu falei de feira, eu adoro essa figura, a imagem, né? Que volta e meia aqui na Nova Acrópole, a Escola de Filosofia, aqui em Guimarães, a gente toca no assunto Sócrates, né? Vem toda hora Sócrates, Platão, vem toda hora aqui ao assunto, né? Vem toda hora nos estudos. E a gente sabe, né? Kardec e o Espiritismo têm uma conexão com Sócrates e Platão gigantesca. Eu não me lembro se é o Evangelho segundo o Espiritismo ou é o Livro dos Espíritos, onde Kardec faz uma comparação maravilhosa entre a doutrina espírita e o que Sócrates e Platão já falavam do Espiritismo há 2.500 anos atrás. Então, nesse sentido, por exemplo, Platão divide o, o nosso mundo
em dois. O mundo das ideias, que a gente pode dizer aqui que o correspondente seria o mundo espiritual, um mundo mais sutil, mais sutilizado, mais elevado, que seria o mundo das ideias, onde as coisas realmente acontecem, e o mundo das ilusões. Platão chama o mundo aqui, onde a gente está hoje, o nosso mundo material, de mundo das ilusões. E, poxa vida, Platão não poderia ser mais visionário, né? Me corrijam se eu estiver viajando na maionese. É uma ilusão, né? Não deixa de ser uma ilusão essa luta contínua pelo consumo daquilo que não é a nossa necessidade, não é a nossa urgência mais imediata, né? É ilusório. Muitas vezes esse mundo do consumismo é ilusório, né? Fala, Elô, minha querida. Não, principalmente se tu pensares que o quanto nós compramos pela ilusão de ficarmos mais bonitos, pela ilusão de que vamos aparentar ter mais posses, pela ilusão de compensar a nossa pequenez real com aquilo que a gente finge ser. O consumismo se presta perfeitamente para isso, né? Eu estou com uma dor, com uma grande tristeza e vou me compensar com um presente. Não tem nada a ver, vai chorar, vai pegar uma amiga, vai prantear, sabe, vai pedir um colo, mas se tu perceber, né, não tem esse mundo das ilusões, ele não pode, ele se compensa através daquilo que tu compra, né? Mas a dor em si, a tua situação de te sentir inferior requer um cuidado maior. A situação, né? Por que tu queres ter a ilusão de que tu és melhor do que tu és? O que está errado com aquilo que tu tem para oferecer de teu? Né? Essa questão da ilusão fica muito diretamente ligada ao materialismo, né? Tu vai enfeitar, tu vai fingir, tu vai mentir, tu vai te enganar, tudo para não ir lá direto no cerne, na dor e na questão de si, da autoestima, né? Direto, né, Elô? Você foi direto no ponto, é isso aí. E outra, né, o consumismo, tipo, eu tô numa deprê danada, vou pro shopping, vou comprar um tênis de corrida novo, nem tô precisando, mas vou comprar. Aquele prazer que vai ter no ato de eu fazer isso vai ser, curtinho, curtinho, porque daqui a pouco vai vir a frustração de novo, vai vir as minhas neuras, a minha falta de autoconhecimento, a minha falta de esforço para eu me conhecer e eu me melhorar. E daqui a pouco vai vir outra necessidade, outra pseudo-necessidade, e assim a gente vai, né? É muito bom, Elo. E olha, o autoconhecimento é o caminho, né? Não é à toa que o outro, que o filósofo que eu ia comentar agora, o Sócrates, fala disso, né? Conhece-te a ti mesmo. Como isso é importante. E aí, fazendo a figura do Sócrates, dizem, né, que ele percorria as feiras de Atenas, que o Sócrates era minimalista total, né? Dizem as más línguas gregas que ele até nem costumava tomar muito banho, mas isso é absolutamente impossível de comprovar, né? Então vamos deixar no campo das fake news. Então Sócrates percorria as feiras de Atenas, passeava assim, olhava para as bancas e tal, e ficava só dizendo assim: olha só quanta coisa que eu não estou precisando. Então ele estava totalmente vacinado contra o mundo das ilusões, né? E é isso, gente. E assim, nesse sentido, tem muito exemplo bom, né? A Patrícia, que hoje infelizmente não pôde vir, ela com muita propriedade me dizia assim: mas esse nosso tema de estudos aqui traz tanta coisa densa, né? E de fato traz mesmo, preocupante e tal. Mas é importante a gente também falar das boas iniciativas. Opa, vai lá, Elaine, vai lá, vai tranquila. E é importante falar das boas iniciativas que acontecem aí pelo mundo, né? E nessa questão da economia, da indústria, que tem que produzir a milhão, sabe? E tem que gerar necessidades, tem que despertar necessidades pela publicidade, a gente vai falar nisso mais adiante, o Trigueiro fala, né?
tem muita coisa boa, muita ideia interessante vindo. Por exemplo, eu acho que a Carol já andou lendo muito sobre a tal da economia donut. Donut é aquele docinho, é tipo um doce, né? Típico americano, redondinho e tal, com um furo no meio. Amsterdã. Isso a notícia já não é de hoje, tá? Mas Amsterdã foi a primeira cidade do mundo a adotar essa economia chamada donut. O que é a tal da economia donut, né? O donut, então, é isso, né? Esse bolachão, parece um sonho, só que é um disco e um buraco no meio. No buraco do meio, a comparação é mais ou menos essa, né? No anel interno da economia donut, no buraquinho do doce, estão os conceitos do mínimo necessário para que tenhamos uma boa vida. Essa ideia, inclusive, ela está alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que o nosso amigo Villarraga tão bem trouxe aqui para nós num estudo anterior. Você que está assistindo o vídeo agora, procura aqui no canal do YouTube do Germano, vai achar essa fala do Villarraga sobre as ODS da ONU. E envolve tudo, desde alimentos e água potável até níveis satisfatórios de habitação, educação, saúde, igualdade, equidade de gêneros, saneamento, energia, renda e participação política também. E sempre lembrando, né, gente, política, nesse momento xarope que a gente está vivendo no Brasil e no mundo também, né, onde a política ganha áreas de algo muito raso, muito grosseiro, muitas vezes. É importante lembrar que a política é uma ciência, na verdade, sabe? É uma ciência séria, estruturada, que trata das coisas, da gestão do público, da discussão, realmente, daquilo que interessa à coletividade. Então, é bom ter essa dissociação, sabe? Eu falo isso para mim também, por mim, que preciso destacar o que é a política, entre aspas, rasteira, chata de acompanhar, agressiva, que a gente percebe hoje, e a ciência política. Ciência, séria política. Então, voltando aqui para a questão da economia donut, as pessoas que não têm o mínimo necessário para viver bem, dentro desses critérios, elas estão vivendo no buraco central da rosca, segundo esse modelo proposto por quem idealizou a economia donut, que, puxa vida, eu não peguei o sobrenome dela, é Kate, mas naturalmente tem um sobrenome. E o anel externo do gráfico, ou seja, o lado de fora do donut, representa os limites ecológicos, né, estabelecidos pela ciência. Então, ele destaca as fronteiras que a humanidade precisa respeitar para evitar o que está acontecendo hoje, que é o que está sendo tratado lá no Egito, na COP27. Queira Deus tenha um bom encaminhamento. Para evitar a mudança climática, para garantir assim a conservação da natureza, dos solos, dos oceanos, da camada de ozônio, dos nossos irmãos vegetais e animais, da biodiversidade, e também do acesso à água potável. Então, eu vou colocar no blog, vai estar à disposição no blog da MAVE o link para mais informações sobre essa ideia da economia donut. E tem uma outra história, gente, que essa eu ouvi hoje na BBC, da BBC de Londres, o podcast deles, que é muito bom, por sinal, que deu a seguinte notícia, olha só. Orientação da Igreja Católica Britânica, notícia de hoje, fresquinha, sobre o consumo de carne. Para quem já foi católico aqui, eu não sabia disso, mas a Igreja Católica, ela orienta que todas as sextas-feiras sejam livres de consumo de carne. Por que isso? É a mesma ideia da Sexta-feira Santa, onde eu me lembro que a mãe lá em casa, né, além de não ter carne, ela, nossa, puxava as orelhas muito se alguém tivesse comportamento estranho, do tipo falar um palavrãozinho, sabe? Era uma sexta-feira sagrada. Então, a Igreja Católica Britânica quer fazer com que todas as sextas-feiras sejam sagradas nesse sentido, no sentido de que não se consuma carne. Mas, olha só como a Igreja Católica Britânica está pensando além. Não é só por conta
da liturgia católica? É por causa da pegada ambiental que o consumo de carne deixa pelo mundo, que responde aí, os números variam entre 20% e 40% de todas as emissões de gases que provocam o efeito estufa e que provocam todas essas consequências que a gente imagina. Então, nessa reportagem da BBC, que também vai estar no blog, para quem quiser ouvir, no Spotify, até vou anotar aqui para não esquecer, eles falam que a economia seria gigantesca se todos os católicos do Reino Unido não comerem carne às sextas-feiras. Seria como se deixassem de ser feitas 82 mil travessias de cruzeiros transatlânticos na Inglaterra, sabe? Seria o equivalente a isso. Só com os católicos deixando de comer às sextas-feiras. São números, assim, fantásticos, e é uma iniciativa da Igreja Católica Britânica que eu achei muito interessante, e estou trazendo para vocês até para que a gente pense, gente, o seguinte também, né? Nós amamos a doutrina espírita, ela é progressista, ela nos indica um caminho a seguir que deve caminhar junto com a ciência, né? Kardec fala da razão encarando face a face, não é? E a doutrina se colocando, se atualizando frente à razão, frente à ciência. E a gente percebe que a gente está devendo um bocadinho nesse sentido, né? Outros movimentos religiosos estão se deslocando, estão trabalhando nesse sentido de uma maneira um pouquinho mais efetiva, e nós, no movimento espírita, não sei o que vocês acham, mas eu tenho a nítida impressão que poderíamos estar fazendo muito mais, dada a quantidade de informação que nós temos à disposição, à nossa disposição, mesmo com as dificuldades que existem contextuais da doutrina espírita. Ao mesmo tempo tem muita referência que nos fala da necessidade de repensarmos os nossos hábitos, pelo bem da nossa reforma íntima e também pelo bem do planeta, não é? Então, fica a notícia fresquinha do dia de hoje para nós aí, 2 boas notícias. Gente, vou ver se alguém levantou a mão, não. Seguindo então na obra do Trigueiro, que fala de consumismo. Ele diz que os problemas causados pelo consumismo, eles repercutem em escala planetária. E aí, tem uma série de problemas aqui que acontecem por conta disso, por conta do consumismo. A gente pode falar dos altos níveis de obesidade, questão do consumo de alimentos, né? Enfim, sal, açúcar, alimentos gordurosos que são consumidos de maneira que não se trata de fome exatamente, é porque eles estão à disposição, porque são relativamente baratos e que a gente pode colocar na conta do consumismo. Então, muita obesidade, doenças que estão relacionadas com isso, diabetes. Inclusive, Emmanuel, em alguma obra que agora me foge, ele faz uma referência direta. Depois me cobrem isso, eu vou colocar no blog, tá? O Emmanuel, numa das obras psicografadas pelo Chico, faz uma referência direta sobre o diabetes, conectando com a questão do consumo de carne. Muito interessante, muito interessante. Anotando aqui para não esquecer. Um outro problema causado em escala, que ocorre em escala planetária, por conta do consumismo, endividamento pessoal. Muita gente faz conta, contrata carnês grossinhos. Hoje nem tem mais carnê, né? Tudo online, né? Mas que contrata contas, sabe, empréstimos, para dar conta dos hábitos de consumo, que, em boa parte das vezes, se trata de consumo que não é, digamos, uma prioridade. Não sei se vocês concordam comigo, mas é um ponto que acontece, sabe? Eu já conheci muita gente, muito irmão, muito querido, que se endividou muito, sabe? E complicou a vida por conta dos hábitos de consumo desequilibrados. Um outro ponto também que pega muito
na questão do consumismo é o tempo, né? Sobra menos tempo livre para as pessoas que estão, de certa forma, acorrentadas à necessidade de estarem sempre atualizadas com o último produto, com a última moda, a última roupa da moda, o último telefone, o último smartphone, e acabam dedicando tempo e energia, sabe, de trabalho, nisso, sabe, buscando os recursos para fazer frente à necessidade de ter aquele produto que não é tão necessário assim e que, de novo, né, deixa o seu rastro de destruição, de degradação mundo afora. Falar em rastro de degradação, o meio ambiente em apuros. Dizem os entendidos que se uma China, que tem 1,2 bilhão de pessoas, consumir, se todo mundo, toda a população chinesa consumir no mesmo estilo americano de consumo, um planeta Terra só não vai ser suficiente. Serão necessários 2, alguma coisa, para dar conta do consumo. E aí, não precisa muito esforço para imaginar, para ver a perspectiva de degradação ambiental que haveria num planeta onde o consumo, o consumismo, fosse a marca registrada dos países mais populosos, sabe? Uma Índia com 1 bilhão de habitantes, uma China com 1,2 bilhão, consumindo enlouquecidamente, sem a devida necessidade prioritária e sem o devido cuidado com o meio ambiente. Parece que isso está ligado, né? E, gente, a Elo falou aqui com muita propriedade da questão psicológica, né, do autoconhecimento, e o consumismo traz efeitos terríveis do ponto de vista psicológico. Por quê? Vou pegar só um exemplo, tá? Rapidinho. Redes sociais. A gente sabe que as redes sociais são verdadeiras vitrines, onde as pessoas, algumas gostam, sem julgamento de valor, né? Muitas pessoas gostam de mostrar, de exibir as suas conquistas materiais, a boa vida, a felicidade que rola nas redes e que nem sempre é uma felicidade genuína. Então, elas mostram a capacidade que tem de viajar mundo afora, de comprar os seus carrões, de ter os melhores equipamentos, os melhores smartphones, o último iPhone, enfim. E isso gera, por parte das pessoas que não têm essa condição e que acompanham as redes sociais e que acham que a vida delas tem que ser igual a vida daquelas pessoas que exibem essa riqueza, essa capacidade de consumo enorme nas redes, e isso gera seus impactos psicológicos e emocionais. Eu sei disso, gente, porque, como voluntário do CVV, todo santo dia aparece alguém abalado emocionalmente, pensando, inclusive, em abreviar a vida por conta disso, porque por ver na rede um padrão de vida, um padrão de consumo super fora da curva, que não é a maioria da humanidade que consegue aquilo, e vendo aquilo, a pessoa se sente pressionada. Não, eu preciso ser assim também, eu quero ser feliz, entre aspas, como essas pessoas que expõem a sua vida, sua riqueza nas redes sociais. E acaba gerando uma frustração imensa. E essa frustração se transforma em baixíssima resiliência, baixa autoestima, e aí, já viu, né? Consultórios de psicólogos lotados, daqueles que podem pagar por isso, ou filas de atendimento do CVV também cheias, lotadinhas. Vou ver aqui. Ah, sim, sobre a economia donut, a Carol complementou aqui no chat dizendo que também pode ser chamada de economia circular. Isso, bem lembrado. É verdade, eu já ouvi falar muito mais de economia circular, do que economia donut. Só de falar economia donut, a gente já ganha umas gramas a mais, né? Porque o donut é um docinho super engordurado, açucarado, mas é bom, é bom. Vamos lá. Uma outra consequência, né, do consumismo
é o impacto que isso traz. Se a gente degrada o meio ambiente por conta de um consumo desequilibrado material e moralmente, esse impacto acaba acontecendo fortemente nas comunidades humanas e não humanas. E basta ver, por exemplo, os nossos irmãos das comunidades indígenas, né? Que vêm às suas áreas, onde eles vivem, onde eles exercitam o seu jeito de viver, totalmente conectado com a natureza, quando percebem essas áreas invadidas, tomadas, ou pela mineração, cujo objeto é o ouro, por exemplo, ou pedras preciosas, que vão alimentar um mercado não prioritário, digamos assim, da beleza, e que, por sua vez, vão alimentar o consumismo, e esses irmãos indígenas se veem invadidos, veem as suas vidas viradas de cabeça para baixo por conta de todos os efeitos poluentes que essa indústria da mineração traz, ou então a própria indústria pecuária, que coloca florestas abaixo para levantar pastos, né, para, enfim, criação de gado, e tudo isso repercute numa comunidade humana indígena e nas não humanas também, né? Todo o conjunto da biodiversidade dessas regiões que sofre tremendamente com isso. Gente, estamos aí saindo de uma pandemia, espero, né? E, bom, o consumismo acaba tendo, sim, um papel muito grande na questão das pandemias. Se a gente pensar a possível origem da pandemia da Covid e olhar as feiras de produtos alimentares no interior da China, de onde teria partido esse vírus, uma das causas, né? Nós vamos chegar à conclusão de que, poxa vida, para que o consumismo de um animal como o pangolim, se não me engano esse é o nome, um animal que não é um animal, aspas, doméstico, vive na natureza e tinha, né, dentro de si ali, relativamente seguro, o vírus estava lá no ambiente dele, enfim, mas aí o homem dá o passo maior que a perna em termos de consumo desnecessário, acaba invadindo a natureza, libertando esse conteúdo viral e provocando pandemia. Então, eu acho que o consumismo também tem a sua culpa na questão das pandemias. E os prejuízos culturais e espirituais, né? Já mencionei ali o impacto que tem nas comunidades humanas. E quando eu lancei isso aqui, minhas amigas, de esse item, né, prejuízo cultural e espiritual por conta do consumismo, sabe por que eu pensei nisso? Porque eu ouvi uma reportagem falando da aceleração do derretimento das geleiras pelo mundo. Eu falo das geleiras da África, que tem 2 ou 3 lá, importantes e que estão terminando. Falo dos Alpes, na Europa, dos Pirineus, aqui pertinho, que também estão num ritmo de derretimento super acelerado. Esse derretimento causado pelos efeitos da indústria, que tem que alimentar, por sua vez, um mercado estimulado a consumir cada vez mais, consumir mal, e o derretimento, então, desse ambiente maravilhoso da natureza, que são as geleiras, os glaciares, ele impacta cultural e espiritualmente, sabe? Me caiu essa ficha ao preparar o material para hoje, porque, por exemplo, um povo originário, o povo que habita no entorno de um Kilimanjaro na Tanzânia, ele tem uma relação com aquele ambiente natural. Ele tem uma relação de amor, uma conexão com aquele ambiente. E aquele ambiente está sendo degradado, ele daqui a pouco não vai existir mais. Isso traz, não sei se eu estou conseguindo ser claro, gente, fiquem à vontade para intervir, tá? Ele vai trazer um prejuízo cultural para as populações que vivem no entorno. Os Alpes aqui,
Alpes suíços, franceses, os Pirineus aqui na Espanha, os Andes, talvez, também, o Himalaia. O povo que mora lá, ele tem uma conexão espiritual com esse local. O consumismo, indiretamente ou diretamente, vai provocar um dano grave a eles, no sentido do ponto de vista social, cultural, histórico, religioso. É complicado, né? E é por isso que o Trigueiro fala do consumismo do ponto de vista ético e moral. E ele fala isso na forma de pergunta, né? E o consumismo do ponto de vista ético e moral? Ele diz na obra, tá, gente, que na obra do Trigueiro, Estados Unidos, Europa, Japão e mais uns poucos países industrializados concentram uns 80% da produção, consumo e da renda do mundo. E uma parte considerável desse consumo é supérflua. Gastam-se, olha só esse número, eu não tinha me dado conta. Gastam-se 18 bilhões de dólares por ano no mundo com perfumes e cosméticos que bastariam para eliminar a fome de 800 milhões de pessoas. Gastam-se 12 bilhões de dólares por ano com sorvetes aqui na Europa, e sorvete aqui é uma instituição, né? Suficientes para prover com água de boa qualidade, porque vai muita água no sorvete, prover com água de boa qualidade mais de 1 bilhão de pessoas que não a têm. A gente sabe que a crise da água está aí. Aqui mesmo onde a gente vive, Portugal e Espanha, ainda estamos no estado de seca severa. Choveu pra caramba nos últimos 10 dias aqui em Portugal, não fez nem cócegas nos reservatórios de tão vazios que estão. E, gente, esse dado aqui que o Trigueiro está trazendo no livro é de 2009. E de 2009, nós estamos em 2022. Fico me perguntando, como é que estão esses números hoje? Né? Também só quero saber, mas eu deveria saber como estão os números hoje. Certamente são maiores. E aí o Trigueiro faz algumas perguntas muito fortes, né? Como é possível, então, ostentar a abundância onde ainda haja tanta escassez? Como aceitar um modelo de desenvolvimento que produz tamanhas desigualdades? E aí, o sociólogo, filósofo, também filósofo polonês, Zygmunt Bauman, eu estou louco para ler um livro dele, eu não tive tempo ainda, chamado Realidade Líquida, pode ser? Alguém pode me corrigir aí. O Amor Líquido, uma coisa assim. Dizem que é uma obra fantástica, e está na minha lista. Zygmunt Bauman observou com muita precisão que, olha como isso é forte, gente, que a solidariedade humana é a primeira baixa causada pelo triunfo do mercado consumidor. Isso é forte demais. E aí eu coloquei, né, Carlise, coloquei uma fotinho do Zygmunt Bauman aqui, que ele está. Ele está com os olhos arregalados, com a mão assim no rosto, como quem está surpreso ao olhar alguma coisa. Sabe? Como quem diz, meu Deus, é isso mesmo? Como, sabe, eu estou olhando para essa figura do Zygmunt Bauman e estou lendo assim na expressão dele, claro, né, motivado aqui pelo nosso estudo, né? Estou vendo ele como que pensando assim, gente, é isso mesmo? É esse mesmo o caminho da humanidade? É ver, alimentar o triunfo do rei mercado e dos seus pequenos reis, os consumidores, em nome da solidariedade humana. Parece que ele está surpreso na foto com essa situação. É assim que eu vejo essa carinha do Zygmunt Bauman aqui. Modernidade líquida. Eu acho que é isso, viu, Elô? Eu acho que é isso mesmo. Eu sei que tem a ver com líquido. E eu não li ainda, mas, gente, deve ser uma obra fantástica, porque muita gente fala dela. Leandro Carnal, Mário Cortella. É referência essa obra. Então, olha, fica a dica. Eu acho que até vou colocar lá na dica de leitura do Germano, que toda segunda-feira está nas redes do Germano uma dica de leitura. E aí, né, o Trigueiro fala, bom, Sua Excelência, o mercado e o seu leal súdito, o marketing. Não, na verdade não foi o Trigueiro, fui eu que inventei isso. Porque, na verdade, o mercado é como se fosse o rei, né?
E o marketing, publicidade, é uma espécie de corte, faz parte da corte, né, do marketing, do mercado. E aí tem uma imagem ali que eu coloquei para ilustrar isso, que é uma pessoa, um homem, que está de costas, mãos na cintura, olhando uma grande tela, um grande vídeo, um imenso computador, super moderno, com gráficos, com análises financeiras, análises mercadológicas. Sabe o que eu... a imagem que me veio à cabeça vendo essa foto quando eu escolhi, a tela desse computador é um altar, um verdadeiro altar, e o homem está ali orando para o Deus mercado, orando para o Deus dinheiro, orando para o Deus lucro, orando para o Deus supérfluo, sabe, em termos de consumo. Me vem essa imagem muito forte. Mas seguindo aqui, né, diz o Trigueiro na obra, que, segundo o historiador Fernando Braudel, a Revolução Industrial que aconteceu aqui na Inglaterra e que estourou, né, começou a questão da poluição no mundo, teria, na verdade, alterado drasticamente a demanda, constituindo-se numa transformação de desejos. Surge aí a chamada sociedade de consumo, na qual a figura do consumidor é aquela que detém o poder de realizar desejos e sonhos de consumo, tão efêmeros e descartáveis quanto uma bolha de sabão. Que isso foi o que a Elô falou, né? A gente busca uma satisfação num ato de comprar que dura uma fraçãozinha de nada de tempo. Fala o Trigueiro também que... Deixa eu ver o chat aqui. Isso. Fala o Trigueiro também que o Schopenhauer, que é um filósofo alemão contemporâneo de Kardec e de Haeckel, o criador do termo ecologia, denunciou o sofrimento inerente a esse estado de desejo latente que atormenta a humanidade. As exigências se prolongam ao infinito, a satisfação é curta e de medida escassa. O contentamento finito, é bem o que a gente está falando, inclusive, é somente aparente. O desejo satisfeito imediatamente dá lugar a outro. Aquele já é uma ilusão conhecida, este ainda não. Satisfação duradoura e permanente objeto algum do querer pode fornecer. É como uma caridade oferecida ao mendigo, a lhe garantir a vida hoje e prolongar sua miséria ao amanhã. Forte isso, né, gente? O Trigueiro vai além, ele diz que a publicidade não inventou o desejo de consumir muito além do necessário, mas ela sofisticou exponencialmente os meios de se despertar novos e vorazes apetites de consumo. A massificação dos desejos por meio da publicidade gera problemas ainda pouco conhecidos ou discutidos na sociedade moderna. E é verdade. Verdade, a massificação dos desejos. A gente não tem ideia, sabe, do alcance, do problema que isso criou para o mundo hoje. Problema material, financeiro, moral, psicológico, mental, ambiental, ético, e por aí vai, né? E aí a figura para ilustrar aqui é de uma moça que está segurando ali 1, 2, 3, 4 sacolinhas com os olhos arregalados de excitação, digamos assim, por estar podendo comprar bastante coisa, enfim. Os publicitários, gente, eles, fala aí do Trigueiro, né? Eles desempenham uma função estratégica de despertar novos desejos, usando diferentes mídias para alcançar esse objetivo. Vender um novo produto ou serviço para um certo público-alvo. Então, recorre-se a pelo menos 3 poderosas ferramentas para isso: sons, imagens e arquétipos. Sons são as vibrações que se desdobram em determinada frequência, assim como nós. Quando tocam a sua música no comercial, ou um ritmo com o qual você tem afinidade, tem um encontro de vibrações, parece que eu estou ouvindo André Trigueiro falando. Estabelece-se a sintonia. Abrimos a porta, ou escancaramos a porta, para que a mensagem publicitária entre sem pedir licença. Se há imagem e som,
a ofensiva é ainda mais poderosa. Nenhuma dúvida quanto a isso, né? E a gente escancara as portas do mercado, né? Da nossa vida aos interesses do mercado. E aí a propaganda vai nos enganando, né? A propaganda vai nos enganando, vai nos enrolando as massas. Por isso que é bom aqui, esse grupo se presta muito para isso, né? Desenvolver essa massa crítica e a gente tentar levar adiante um pouco dessa ideia, sabe, de precaução em relação à publicidade, que nos engana. E aí, gente, eu trago uma notícia aqui muito interessante, positiva. Vocês sabem, né, que, bom, propaganda de cigarro não pode mais. Ele é cancerígeno, ele mata, ele é um vício tenebroso. Propaganda de bebidas alcoólicas em certos países também já tem uma restrição imensa por conta de tudo que provoca o álcool, né? De desequilíbrio na vida das pessoas e das famílias. Na Holanda, recentemente, isso saiu também aqui no noticiário da BBC, e teve um enorme impacto nos Países Baixos. Eu sei que eu passei por lá, pedalando, e senti isso na pele, nas manifestações das pessoas da indústria da pecuária que se sentiram atingidas por isso. Na cidade de Haarlem, que fica, se não me engano, perto de Amsterdã, foi proibido o marketing, a publicidade da carne. Não pode mais ter propaganda sobre produtos de origem animal, produtos, a carne mesmo, né, as vísceras ali dos animais. E qual foi a justificativa, né, da vereadora chamada Ziggy Clases, que é vereadora do GroenLinks, meu holandês é terrível, que foi o partido que redigiu a proposta. Ela disse um jornal holandês explicando. Ela disse que a carne é muito prejudicial ao meio ambiente. Ela disse que não podemos dizer às pessoas que há uma crise climática e incentivá-las a comprar produtos que fazem parte dela. Simples. Uma lógica extremamente simples, e ela poderia ter ido mais além, né? Falando dos efeitos que trazem para a saúde física mesmo, muitos hormônios, muita coisa que é adicionada na carne, sem falar também, né, gente, das emoções, né? A gente sabe, estudando aí a psicosfera, que tudo que é gerado com uma emoção positiva é muito bom, é maravilhoso, é sublime. E aquilo que é gerado às custas de dor, de violência, traz um impacto negativo, energético, naquele produto que está sendo gerado. Então, ela poderia ter ido até mais além. Aí, tá, imagina o barulho, né? Imagina o barulho que aconteceu lá na indústria, e acontece até hoje, na indústria pecuária da Holanda. Gente, trago aqui a figura agora, já encaminhando para o fim, do nosso querido Carl Gustav Jung, uma mente incrível, um psicólogo, filósofo, que trouxe a questão dos arquétipos. A gente mencionou os arquétipos como ferramenta também de publicidade. Jung criou essa expressão, os arquétipos, para designar as imagens primordiais, que corresponderiam simbolicamente a algumas situações que experimentamos conscientemente. Quando se busca, no inconsciente coletivo, imagens mitológicas ou situações que remetem a expectativas comuns de todos nós, como, por exemplo, a de encontrar o par perfeito, entre aspas, a alma gêmea, para compor uma campanha publicitária qualquer, isso ganha uma força incomum, ou seja, o poder, o alcance que essa publicidade vai ter. Tocando nos tais dos arquétipos, é imenso. Vai levar realmente muita gente a adquirir aquele produto, a adquirir aquele serviço. E aí? Será que a gente está atento a isso para não cair nas armadilhas tão bem engendradas pela indústria da publicidade? Então, isso é importante, né? O Trigueiro fala aqui sobre uma análise do coordenador do Núcleo de Estudos Transdisciplinares de Comunicação e Consciência da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio,
Evandro Ouriques, que também é terapeuta de base analítica, ou seja, olha só que ele tem conhecimento. Ele chama de forma muito bem-humorada a publicidade de magia negra, quando se manipulam sons, imagens e arquétipos para alcançar objetivos menos nobres. Gente, a comparação é bem humorada, mas vamos combinar que tem um quê de verdade. Eu fico pensando, sabe? Sem querer alimentar teorias da conspiração, né? Mas a gente sabe que pelo caminho da mediunidade intuitiva, muitas ideias, orientações, estratégias, ações chegam por nós do mundo espiritual, dos nossos irmãos mais iluminados e também dos nossos irmãos que ainda estão no equívoco o equívoco umbralino, o equívoco das trevas, digamos assim, né? Quanta coisa nos chega em termos de ideias, de estímulos, arquétipos, também do lado de lá. E eu fico imaginando a concertação que existe, o entrosamento que eu aposto que existe, eu estou inclusive estudando isso, entre as inteligências equivocadas do mundo espiritual e os seus operadores aqui no mundo material. Não é falar de teoria de conspiração, mas ao mesmo tempo acaba sendo, porque é uma orquestração que eu acredito que exista. E a doutrina espírita é muito rica em nos fornecer elementos para entender, sabe, a questão da subjugação, a questão da obsessão, a questão da fascinação. A gente sabe, né, a gente estuda na doutrina espírita e sabe que são elementos, que são instrumentos usados à torto e à direito pelos nossos irmãos da espiritualidade, não é? Então, é uma defesa que a gente tem que criar, né, minhas amigas e amigos, muito uma blindagem, né, que nós precisamos criar para nos defender desta ação toda material, em nome do lucro, em nome do consumismo aqui na Terra, e todas as influências também que chegam no mesmo sentido do lado da espiritualidade. Ô, Elô, diga aí, minha querida. O que a gente vê, Roberto, e eu acho que é uma coisa geral, sempre é uma responsabilidade individual, sempre é um desafio individual. Eu vou usar o exemplo dos AAs, mas é a mesma coisa. Quando a gente começa a pensar nisso, e a começar, por exemplo, a repetir várias vezes a mesma roupa, aquela roupa que tu te sente confortável, e aí vou repetir 2, 3 vezes na semana. Obviamente, eu estou ficando fora do bando, eu estou inovando, é diferente, é exótico, mas ao mesmo tempo a gente começa a perceber que tem muitas outras pessoas também já começando a viver assim. Então, assim, tudo bem, tu quer sair do teu vício, não dá mais para viver no mesmo grupo, pelo menos no início, até que tu estejas forte individualmente. Mas, em seguida, a gente começa a perceber outras tantas pessoas que já vivem assim, que vivem muito mais despreocupadamente. E é interessante, né? A gente vê assim, tu podes ter um X número de roupas que tu gosta, que te caem bem. Quanto? Vamos repetir aquilo ali, limpinho, cheirosinho, tudo normal, tranquilo. Mas vamos repetir várias vezes, para que outras pessoas se deem conta. Às vezes até brincam com a gente, mas tu só tem essa aí? Não, eu tenho outras 2 iguais, só para... Entende? Mas como tudo na doutrina também, né? Tu quer mudar a tua postura? Não te ilude que o teu grupo vai junto. Cada um tem o seu tempo de amadurecer, né? Então, quando tu vai te conscientizando da necessidade dessa consciência de consumir menos, pode saber, tu vai encontrar um grupo grande de outras pessoas, de novas amizades, que já estão nessa vibe tranquilamente, né? É verdade, Elô. Obrigado por falar nisso. Enquanto você falava,
me veio uma ideia na cabeça, né? Se Francisco de Assis voltasse, aliás, não seria uma ideia, né? Chico, volta aí, volta, traz a Clara junto. Se Francisco de Assis voltasse hoje e repetisse o comportamento que ele tinha, né? Que ele era minimalista total, né? E saísse a pregar por aí e tal, só com a roupa do corpo, ele seria taxado de maluco, né? Esse cara é maluco, por quê? Por que está fazendo isso, né? O próprio Cristo, né? Ele mesmo dizia que não tinha uma, 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 uma pedra para encostar a cabeça para dormir e tal. Claro, né? A gente não está falando em ser tão radicais assim, né? Até porque a gente não conseguiria, eu não conseguiria. Mas, puxa vida, temos muito que trabalhar, né? Temos muito que, cada um no seu tempo, bem como a Elô falou, mas a gente pode fazer alguma coisa diferente, né? E a gente pode acelerar essa tomada de decisões e de mudanças também em nome do planeta, né? Porque ele não comporta mais. Não está mais dando. Não está mais sendo possível. Gente, esse negócio de roupa, a Carol sabe bem, porque ela acompanhou a matéria bem melhor do que eu. Mas vocês sabiam que sobras da indústria têxtil, elas são enviadas assim, como se fossem lixo, como sendo um resíduo, né, descartado por países ricos e vão para alguns países africanos para serem incinerados, para serem queimados ou até mesmo usados, trapos, né, para serem usados por algumas populações. Eu não me lembro o país exatamente, eu deveria ter pesquisado melhor para falar para vocês, mas eu estou com Gana na cabeça, é um país africano, eu vi imagens disso, e a degradação que isso representa, né, daquele país, porque é incinerado, aquele lixo todo é incinerado, e os resíduos que são lançados na atmosfera são os piores possíveis, ou seja, é a saúde, né? Saúde física, mental sendo impactada diretamente por isso, né? Por essa gana por consumir, né? Enfim, temos que fazer a nossa parte, gente. Ideias são bem-vindas, viu? E tem muita ideia boa por aí que a gente pode também abraçar, né? E eu fico me perguntando, a nossa casa, né? Elô, né? Elô e a Carol, a Elaine não participa do Amigo Germano, acho que a Calise também não, talvez só virtualmente. Mas a nossa casa também, né? Precisa e está trabalhando nesse sentido para ajudar a minimizar um pouco o impacto, mas sempre podemos fazer mais, né? Sempre podemos fazer mais. Gente boa, estamos caminhando já para o nosso final. E aquela nossa listinha de pontos em comum entre espiritismo e ecologia, que a gente está montando junto aqui, desde... Isso, a Carol está dizendo, ó. Aliás, gente, a Carol comentou isso com muita propriedade, viu? Enquanto a gente montava esse material aqui. A Carol está dizendo que esperamos que aqui nesse grupo mesmo tenhamos mais ações, e é verdade. Não só ficar Por isso que esse grupo é especial, sabe? Esse grupo não é só de estudos. Esse grupo é para colocar a mão na massa, é para a gente fazer alguma coisa no nosso quadradinho, onde a gente vive, que possa começar a fazer a diferença. E a gente pode fazer isso, a gente pode fazer algo mais. E assim, nesse sentido, essa provocação que a Carol queria fazer também, é que a gente traga aqui, sabe, no grupo, exemplos de ações que nós mesmos estejamos fazendo, ou de ações que nós estejamos vendo acontecer perto das nossas casas e que possam contribuir, sabe? A gente precisa fazer mais do que estudar, trocar, partilhar aqui, que é muito importante, mas a gente precisa agir, fazer. Eu acho que a Elaine queria falar. A Elaine está de volta? Ou não? Foi só o barulho do microfone. Talvez a Elaine não esteja podendo falar porque ela está nos ouvindo e está... ela está aqui. É que a Elaine está em meio a uma atividade também
de trabalho lá, e está com o ouvidinho aqui com a gente. Então é isso, gente, essa provocação muito importante, viu, que a Carol está fazendo e que eu acho que a gente deve levar, tá? E nas nossas atividades, vocês que estão aí, né, Elô, que estão aí presencialmente no Amigo Germano, levantar essa bandeira, sabe? Levantar a bandeira. A gente não pode, eu me atrevo a dizer, que nós, enquanto estivermos aqui no movimento espírita, a gente não pode ficar só discutindo a doutrina das nuvens para cima. A gente tem que descer para a realidade da Terra e fazer, ao mesmo tempo que a gente estuda, ao mesmo tempo que a gente ouve palestra, ao mesmo tempo que a gente faz as ações lá na casa, que são nobres, que são importantíssimas, mas precisamos, como a Carol está levantando essa bola aqui, fazer, agir, sem medo de estar errando em algum ponto, mas colocar a mão à massa e fazer alguma coisa, sabe, gente? Então, acho que é muito importante. Esse eu acho que é o maior recado da noite de hoje, sabe? Quando a gente está falando de consumo, de consumismo, é isso. E a gente começar a fazer ou intensificar aquilo que já estejamos fazendo. Tá, gente? Eu acho que esse é o recado mais forte, que de coração eu trago aqui, verbalizo, porque foi uma contribuição que a Carol fez que é muito importante e que a gente tem que ter presente em cada encontro nosso aqui. Boa, Roberto. Vou tentar sempre que a gente fizer lá a abertura de trabalho, dar um toque, dar uma lembrada, uma provocadinha, né? Boa mesmo. Boa, boa. E a Elô, né? Com a sensibilidade que tu tem, né, Elô? Com a palavra, com o dom da palavra, com a emoção, nossa, Elô, você vai entregar provocações fortíssimas e amorosas ao mesmo tempo, né? Como tem que ser, né? E é importante, é importante. E o centro espírita, e me perdoem se eu estou sendo forte, talvez, tá? Mas o centro espírita não pode se limitar só a ser um ponto de autoajuda, sabe? Um lugar onde as pessoas vão, consomem aquela bênção, aquelas pílulas de apoio, que são muito importantes, mas consumam aquilo, tomem, melhorem um bocadinho a dor de cabeça espiritual e depois sigam nos mesmos hábitos, com as mesmas ações, sabe? Eu penso isso, e eu acho que o nosso amigo Germano tem um potencial gigante para ser o irradiador. Lá o nosso Seara de Jesus, em Criciúma também, tão querido, né? Que também tem um potencial tão grande, todos os centros, né? Todos os cultos, os templos, mundo afora. Minhas amigas, nossa, longe aqui já no horário. O ponto novo em comum aqui, então, entre espiritismo e ecologia é que ambos os movimentos denunciam as mazelas do consumismo em dois planos, no plano espiritual e no plano material ambiental. E é isso, minhas amigas, é o que temos para hoje. Sou muito grato aí pela presença de vocês, a energia, essa força que a gente está fazendo para aumentar a massa crítica e virar esse jogo, né? O jogo não está perdido, apesar da densidade, da gravidade da situação, como bem colocou o Sinuê. Fica aqui a dica, né, para quem está assistindo essa nossa fala de hoje. Procure aqui no canal do YouTube do Amigo Germano nosso último encontro de conhecimentos e partilhas com o Sinuê, que foi maravilhoso e foi denso. Foi um alerta. Né, Carlise? Você queria falar alguma coisa, eu te interrompi, né? Sim, gostaria de comentar que toda essa questão do consumismo foi muito relevante, esse tema, e acredito que é um processo educativo de nós mesmos para com a ecologia, com o meio ambiente, né? É nos reeducar para conseguir favorecer que as próximas gerações tenham um mundo melhor para se viver. Então, a gente precisa nós mesmos nos trabalhar diariamente nesse sentido. Falou e disse, minha amiga. Falou e disse. Esse é o grande desafio, né, Carlise? Sair dessa zona de conforto que a gente está e entender que não dá para fazer a mesma coisa querendo resultados diferentes, como teria dito Einstein, né?
A gente vai ter que realmente nos movimentar nas cadeiras, nos sofás, nos centros, nos cultos, nos templos, nas indústrias, nos mercados, nas ruas, por onde nós andarmos, né? Não tem jeito, gente, não tem jeito. A gente precisa difundir o conhecimento, irradiar exemplos e agir. Não tem outro caminho. E que façamos isso por nossos filhos, netos, por nós, se a gente tiver a graça de reencarnar aqui no mundo de regeneração. Façamos por todos, toda a expressão da vida no planeta, né? Então, agradeço demais a todos e agradeço em nome de todo o grupo a Deus que nos permite estar aqui, todos com saúde, todos nas suas lutas. Peço ao nosso Criador Divino que abençoe a cada um dos que estão aqui presentes hoje, a todos que verão esse nosso bate-papo de hoje, pedindo a Deus que derrame as suas bênçãos, as suas energias em cada um de nós, para que caia de uma vez por todas a ficha do momento difícil que estamos vivendo em todos os aspectos no mundo, e que sejamos nós pontos de luz, irradiadores do bem, da paz e da alegria de viver para todos. Aqueles que nos cercam, os humanos que nos cercam, que são os nossos conhecidos, aqueles que não conhecemos e que moram em distintas e distantes regiões do planeta, aqueles irmãos dos demais reinos da natureza, vegetal e animal, que, assim como nós, estão nessa mesma jornada evolutiva, e que nós façamos a nossa parte, fazendo ao mundo, fazendo às pessoas, fazendo a criação divina, mestre, aquilo que tu nos ensinou e a gente teimosamente ainda não aprende, fazendo a eles aquilo que gostaríamos que fizessem para conosco. Muita paz, mestre, seja conosco, Francisco, seja conosco, Clara, Maria, espiritualidade amiga, e caminhemos, sigamos em frente. Que assim seja. Um beijo para vocês, minhas queridas amigas, queridos amigos, e até a próxima.